Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Mediante aí esse contexto tão delicado de pandemia que estamos vivenciando. Bom, para dar início a essa nossa TPC de hoje e também dando continuidade ao que os colegas PCNPs já vêm estudando e trabalhando com vocês sobre o tema rubrica, eu farei uma breve explanação de uma atividade de língua portuguesa do caderno do aluno do terceiro ano do ensino médio. Componente curricular língua portuguesa, né? Como eu já havia falado, eu selecionei uma atividade do caderno do aluno do terceiro ano do ensino médio, já para o terceiro bimestre. É uma atividade que ela trabalha o gênero textual resenha crítica, né? Ela começa com a leitura lá de uma resenha que fala sobre um filme, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, a resenha, ela parte de uma análise, né, e uma abordagem crítica, falando detalhes de um objeto cultural, e argumentos, né, para convencer o leitor, abordando ali as características da obra e fazendo também comentários e argumentos sobre esse objeto cultural selecionado. Então, tem uma análise aqui do texto, né, do gênero, que com algumas questões aqui que contemplam o gênero resenha crítica, as características do gênero, análise também do conteúdo aqui do texto, o tema que está trabalhando, né, que é a análise de um filme. E então, essa breve análise aqui que dá início à nossa atividade com o gênero resenha crítica. Aí, na sequência, a gente já vai começar uma explanação a partir desse contexto aí de análise desse texto de resenha crítica, uma proposta de produção textual, né, do gênero resenha crítica, que vai contemplar elementos para o aluno refletir, tendo em vista, a partir da proposta aí, a avaliação por rubrica. Vocês já estudaram aí a avaliação por rubrica, é coisa que a gente já faz aí no nosso cotidiano da educação. Ela oferece para o aluno um norte, né, mais claro do que a gente se espera dele. Né? Ela pode ser tanto para autoavaliação, para ele fazer uma análise ali dos elementos que ele tem que levantar para compor o texto, como também para o professor, né? E aí, para ambos os lados, se torna um momento ali de análise e de senso crítico para nortear o trabalho, tanto para o professor quanto para o aluno. Esse quadro que tem na apostilinha do aluno ali do terceiro ano do ensino médio, ele já é uma avaliação por rubrica. Ele não oferece a questão dos elementos de pontuação. Por exemplo, o título corresponde ao produto cultural resenhado, então não tem ali claro para o aluno a pontuação que o professor, vamos supor que o professor vai dar essa atividade aí como um item lá, valendo uma nota para o bimestre, um exemplo, né? Que ele quer fazer ali uma atividade ali para compor assim um dos itens ali do bimestre ali como uma atividade para aquele bimestre, que vai valer de 0 a 10, um exemplo, né? Aqui não contempla o que se espera no que tange a pontuação. Está mais no sentido geral, né, para o aluno mobilizar critérios para a construção do texto. Né? O texto apresenta palavras ou expressões que avaliam o produto resenhado, mas assim, esse quadro de avaliação por rubrica, ele contempla elementos que vai norteando o trabalho do aluno para ele construir o texto. Fica bem claro aqui o que o professor espera do aluno e quais os critérios que o aluno vai mobilizar para ele construir esse texto. Serve como parâmetro e norte para o aluno conseguir aí construir, elaborar o seu texto. Diante dessa atividade, né, com esse gênero textual resenha crítica e todo essa análise da atividade aqui que vem sendo trabalhado, eu montei uma proposta de avaliação por rubrica um pouquinho diferente, assim, eu não diria diferente, mas eu diria assim, que complete esse quadro aqui
que já dá um parâmetro para nós do que é uma avaliação por rubrica. Aqui está assim, ó, se o aluno atende, o título corresponde ao produto cultural resenhado? Não, parcialmente ou satisfatoriamente. Então, quer dizer, tem os níveis de desempenho, de como se atingiu aquele item, aquele critério que estava delineado ali na avaliação por rubrica. Esse quadrinho de avaliação por rubrica que eu montei, ele, digamos que completa o outro, né? Aqui a gente já vai oferecer um parâmetro por pontuação, né? E critérios um pouquinho diferentes desse, né? Que vai completar esse quadro aqui. Seria uma opção a mais de uma avaliação por rubrica para o professor trabalhar. Aqui tem os níveis também, ótimo, regular, coloquei esses emojis aqui para... Né, que às vezes fica uma linguagem mais acessível ao aluno, né, mais chamativa, que eles gostam. E aí tem os critérios aqui, ó. Então, quer dizer, o professor aqui, mediante esse quadro, já está propondo para o aluno o que vai se esperar dele diante daquela atividade, quais são os elementos que vão ser analisados, né? Então, quer dizer, é um feedback para o aluno vai conseguir, assim, já ter uma visualização mais delineada do que ele precisa mobilizar para construir o seu texto. As habilidades que a gente trabalha, né, que a gente vai trabalhar diante desse quadro de avaliação por rubrica, de acordo com o currículo do terceiro ano do ensino médio, são essas 3 habilidades aqui, ó. Elaborar texto crítico de acordo com o gênero específico de circulação social, desenvolver critérios de autocorreção de textos escritos argumentativos, relacionar conhecimentos do uso da norma padrão da língua portuguesa à construção de um texto. Então, o aluno vai ter que mobilizar elementos da norma padrão, ele vai ter que elaborar um texto crítico de acordo com o gênero específico, no caso aqui a resenha crítica, e ele vai desenvolver critérios do quê? De autocorreção. Ele também, à medida que ele olha para esse quadro e que ele já sabe o que vai ser esperado dele, ele consegue fazer também uma autoavaliação do que ele tem que fazer e criar estratégias ali para construir esse texto também melhor e mais de acordo do que é esperado. Então, aí voltando para o quadro, né, tem alguns elementos aqui, ó, criatividade, adequação ao título, composição do gênero de texto e adequação à situação comunicativa, quer dizer, se o texto, ele tá da maneira estrutural, ele tá de acordo com o espaço que ele vai circular, se ele aborda de forma clara o objeto cultural resenhado, por exemplo, se vai ser um filme, se vai ser um livro, uma peça teatral, enfim, a obra que o aluno escolheu, uma série, a obra que o aluno escolheu para poder fazer a resenha daquele objeto cultural, se os elementos coesivos, pronomes, preposições, conjunções, advérbios estão ali construindo um texto coeso, coerente, né? A concordância verbal e nominal também, enfim, os elementos que ele precisa estruturar para construir o texto. E todos têm a pontuação aqui, ó. Então, deixar claro para o aluno qual é os níveis e a pontuação que está intrínseco ali a cada critério de construção do texto. Tem também o professor também na avaliação por rubrica, ele pode deixar ali orientações para o aluno. Por exemplo, eu coloquei uma aqui, ó. Antes de produzir seu texto, lembre-se, nada deve estar solto, desconectado, os elementos vão se articulando, retomando, construindo ideias e argumentos de forma sequencial. Então, além do quadro, o professor também pode colocar orientações que vai ajudar o aluno a produzir, a ter esse feedback aí, a construir o seu texto. E depois do texto pronto, a gente pode voltar com esse quadro e mostrando para o aluno de que forma foi feita. Então, quer dizer, é um tipo de avaliação que ela fica assim, mais clara para ambas as partes, né? Para o aluno e para o professor. Estabelece um diálogo aí bem claro entre aluno e professor no sentido aí da avaliação. Então, deixo essa atividade aqui para vocês, tá? Como exemplo,
tá, de produção textual, mas a rubrica pode ser trabalhada também não só em produção textual. Outro detalhe que eu quero comentar aqui com vocês, é muito comum a gente ver esse tipo de quadro nas grades de correção da AAP, né, avaliação de aprendizagem em processo, naquelas de produção textual, avaliações de entrada, é muito comum a gente ver esse quadro de avaliação aqui, tá? Então é isso, a avaliação por rubrica, esse é só uma pequena explanação de uma atividade, né? A rubrica ela pode ser até mais detalhada, até mais profunda que essa, mas para a gente começar aqui, eu deixo aqui hoje como exemplo essa, tá, pessoal? Então eu agradeço, né? Mais uma vez vocês aqui acompanhando essa TPC comigo. Um grande abraço e fiquem com Deus.